Gladys, boa noite. Muita paz. Erlen, tudo bem com a família? Boa noite para você, tá? Alice, boa noite. Muita paz, sua família, Edmilson. Grande abraço para todos vocês. Mais uma vez aqui para que nós possamos juntos refletirmos André Luiz. Aprendermos com o grande mestre André Luiz. Grande abraço para você, Erlen. Um grande abraço, tá? Vamos dar início então à nossa reflexão da noite, da live de hoje, às 21 horas já e alguns minutos. A nossa promessa na continuação do nosso trabalho reflexivo de André Luiz nos domínios da mediunidade, e foi uma promessa que eu fiz da última vez, é fazermos uma reflexão sobre a questão das tiras, aquelas famosas tiras com nomes, endereços, solicitações de preces, em que alguns grupos acreditam ser um comportamento infantil, um comportamento que, digamos que não faria sentido dentro de uma proposta kardeciana, e eu não concordo com isso. Muito pelo contrário. Eu acho que no momento que nós assinalamos o nome de alguém, com endereço ou a sua problemática, e dentro das nossas convicções, nós colocamos em lugares específicos, sabendo que através das nossas solicitações, essas pessoas possam ser atendidas de alguma forma, evidentemente não é uma atitude infantilizada, é uma atitude absolutamente fraternal. E outra coisa que é importante nós lembrarmos, Kátia, boa noite, você pode fazer prece para quem você quiser, como tanto quanto nós recebemos prece também das pessoas. A prece que eu faço para alguém, claro que não tem o objetivo de curar ninguém, nenhuma prece cura ninguém, nenhuma. Agora, o que a prece intercessória faz por nós? Ela vem com uma energia positiva, uma energia que convida-nos a despertar em nós as energias que nós possuímos para a nossa autocura. Isso acontece com os outros também. Quando você ora por alguém que esteja no hospital, que esteja passando os seus problemas de doença, então quando você faz a oração, ou a pessoa está triste, está deprimida, está querendo suicidar, aquelas coisas que a gente conhece de pessoas atormentadas, você ora por ela. Essa oração não vai dizer que vai tirar efetivamente as pessoas dessa roda, mas essa oração vai fazer com que ela, sentindo essa energia positiva, encontre nela mesmo o caminho vamos chamar, do seu próprio socorro. Então a oração é extremamente importante que nós fazemos aos outros, as chamadas orações intercessórias, comprovada cientificamente. Não é uma questão mística, não é uma coisa infantil, a criançada não. Existem trabalhos sérios, e um talvez dos maiores pesquisadores, que nós tivemos vários grandes pensadores, mas psicanalistas que trabalham bastante a questão da oração no campo da psiquiatria, no campo da psicologia, na Universidade Larry Dossel é um deles. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Larry Dossel, ele tem livros fenomenais, tem mais de 10 livros falando sobre preces intercessórias. E existem outros grandes pesquisadores sobre a questão das preces intercessórias. Então tem fundamento, essas tiras que nós vamos estudar hoje têm seus fundamentos. Figurava-se ali o coração do santuário,
dando e recebendo o ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes das duas esferas, que é exatamente a Ambrosina. Ela é um espírito muito evoluído e era centro das atenções, da confiança daqueles que buscavam aquela casa, e evidentemente ela era o elo que conseguia fazer exatamente a junção entre os habitantes do mundo físico e do mundo espiritual. E junto dela, em oração, foram colocadas, como nós dissemos da última vez, numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, solicitações, anseios, súplicas das pessoas que iam recorrendo à proteção do mundo espiritual nas aflições, né? Naqueles apertos mais fortes do coração da existência humana. A gente vai e coloca o nome ali para poder ver se realmente a espiritualidade dá uma força. E cada folha era um pedido agoniado, um apelo bem comovente. E entre a dona Ambrosina e o Gabriel, que é o mentor, destacava-se agora uma extensa faixa elástica de luz azulínea, identificando então numa faixa protetora de luminescência azulínea entre a médium, o mentor e amigos espirituais prontos na solidariedade cristã. Nela, olha o detalhe, entravam um a um, tomavam o braço da médium Ambrosina, depois de influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas expostos nas tiras de papel. Então, é uma informação muito importante, considerando essa dinâmica de Ambrosina estar captando pela psicografia, ao atender cada pedido, cada súplica, cada petitório em cada tira de papel. Na realidade, dentro desse princípio de solidariedade, aproximavam-se dela e utilizavam-se dos braços dela para, de alguma forma, influenciando toda a estrutura mediúnica dela, para que pudessem atender a cada pedido. Então, cada pedido, de alguma forma, dentro de um trabalho equilibrado, muito bem equilibrado, os espíritos encarregados, ao terem notícia dessas petições, dessas solicitações, dessas rogativas, eles fazem o possível para atender. Antes, porém, de começarem o trabalho de respostas às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi colocado junto da médium por trabalhadores espirituais da instituição. Então, quando eles estão falando que, além desse cordão azulíneo, tanto quanto vários espíritos que se utilizavam da psicografia dela, eram vários para atender e responder, além dos pedidos, alguns pedidos de explicações, esse grande espelho fluídico, né, colocado perto dela. Qual é a função desse espelho? Aliás, nós vamos ver exatamente isso. Para que esse espelho fluídico é colocado junto da médium Ambrosina? Na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas tiras de papel, ou seja, naquelas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores, que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos. Então, o que nós estamos vendo aqui? É uma psicografia, é um receituário. Paulette, boa noite. Eleusa, boa noite. É um receituário. Na realidade, é pedido de oração também, mas você bota... Eu frequentei uma casa espírita em Brasília que tinha disso, nós botávamos o nome da pessoa e depois das sessões mediúnicas, nós recolhíamos o resultado lá e havia, sempre que o acompanhamento também de profissionais, mas da espiritualidade, receitas homeopáticas, receitas de remédios homeopáticos. Aconteceu várias vezes, eu peguei várias dessas receitas, inclusive para mim, eu utilizei quando eu estava começando o espiritismo lá, aos seus 40 e poucos anos. Bom, é isso que acontece, coloca-se um espelho fluídico diante da médium e os espíritos que utilizam pela psicografia para passar o remédio, observam e fazem um diagnóstico, é o que ele está dizendo, na face do espelho,
com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, está lá o nome dela, mas que são nomeadas nesses pedidos, surgia ante o exame desses benfeitores que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam os pensamentos, especificavam as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Então é um trabalho complexo, não é um trabalho simples. Então tu tem as tiras de papel solicitando ou oração, ou remédio mesmo, no caso homeopáticos. Hoje não é muito comum as casas espíritas para terem esse tipo de trabalho de receituário de homeopatia, precisa necessariamente, dentro do regimento interno e também do estatuto, ter a presença de profissionais no campo da medicina, porque é proibido. Mas na época que eu frequentei não tinha essas leis. Hoje se tem, mas de qualquer maneira existia muito essas psicografias de receituários, principalmente na Federação Espírita Brasileira era o que mais tinha. Mas lá existiam vários médicos também, né? Bezerra de Menezes era um grande médico. Mas vamos lá, aí os espíritos olhavam, faziam o diagnóstico à distância, captavam o pensamento das pessoas citadas nas tiras de papel e ofereciam o que era necessário, ou um conselho, ou um remédio, enfim. Eles faziam o que podiam no socorro a essas pessoas catalogadas nas chamadas tiras de papel. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração dos mentores do nosso plano, a dona Ambrosina, sob o comando de outros mentores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrara-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido a ocasião adequada para as nossas indagações. Então, quando houve mais um sossego, o André Luiz vai começar a fazer levantamento sobre essa questão. Então, vejam bem, tira de papel, solicitações de preces, solicitações de remédio, apresentando algum tipo de problemática no campo patológico, algumas enfermidades, mas os espíritos, para confirmarem, ao mesmo tempo em que eram lidos os nomes diante da Ambrosina Médium, cercada dessa luz luminescente azulina, protegendo todos ali, esse espelho de composição fluídica, nele surgiam as personagens constantes nas solicitações das tiras de papel. E aqueles espíritos encarregados que utilizavam a psicografia da Ambrosina faziam o diagnóstico à distância. Evidentemente, com a análise de também captação do pensamento, de como estavam fluindo os pensamentos daquilo que eles viam na imagem e a própria imagem em si, porque como especialistas, como socorristas, eles faziam um ótimo diagnóstico e davam exatamente no receituário o que era importante para socorrer esse ou aquele que constava naqueles nomes. Hilário, então, vendo tudo isso, começou a perguntar, né, ficou muito curioso, né, e nós não conseguimos segurar, né, essa curiosidade, diz ele aqui, indicando o enorme laço fluídico que ligava a dona Ambrosina ao mentor que lhe presidia a missão, e perguntou: que significa essa faixa através da qual a Ambrosina e o seu mentor associam-se tão intimamente um ao outro? Mentor espiritual e Ambrosina. O Aulo explicou foi o seguinte: o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina ela não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela bondade, pela boa vontade, pelo estudo, pela compreensão das responsabilidades que ele se encontra investido, recebe apoio imediato de amigos espirituais, experientes, sábios, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, o seu mentor, o Gabriel, é o perfeito controlador das energias de Ambrosina, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão do Gabriel. Isso aconteceu com Chico Xavier, porque o Chico Xavier ele não podia entrar em contato com a espiritualidade sem a supervisão de Emmanuel.
Aqui nós estamos vendo o Gabriel, que é o supervisor espiritual, o mentor espiritual da Ambrosina. E se não fosse a intervenção dele dentro desse processo de uma supervisão atenta, ela estaria à mercê de energias que poderiam fazer com que ela perdesse o próprio contato, né, imediato com a realidade de vida encarnada, e nessa peregrinação ela poderia perder as forças, inclusive no campo da mediunidade, porque ela poderia ficar perturbada diante de tantas mentes interferindo em função da mediunidade dela mecânica, né? Interferindo também na mente dela. Ela ia poder entrar num processo de parafuso mental, se ela ficar rodopiando, né? Sem saber o que é dela e o que não é dela. E aí é dificuldade, por isso que é importante ter uma supervisão espiritual, porque esse pensamento é meu ou não é meu? Essa dúvida que tinha lá com Eugênia, lembra-se? Aqui é uma médium muito mais completa, é um mandato mediúnico. Então, as pessoas ficam confusas. Pessoas que às vezes são tidas como com transtorno, portador de transtornos mentais, elas ouvem muita voz, veem muitos espíritos, sentem muitas coisas na pele. Porque é uma confusão que traz na cabeça da pessoa. A pessoa entra realmente em um estado patológico de transtornos graves, se não houver uma supervisão espiritual e se for no caso de uma possessão, de uma subjugação, de uma obsessão violenta, a pessoa realmente perde o rumo. E como médium, todo médium, somente o médium psicofônico, ele é extremamente sensível às influências das ondas mentais provindas dos desencarnados e dos encarnados. Esse é o grande problema. Porque um médium psicofônico, tanto ele capta com facilidade as ondas mentais de desencarnados, como ele capta também as ondas mentais dos encarnados. Com a mesma facilidade, porque para isso ele é um médium psicofônico. Ele tem uma instrumentalidade física, sob o ponto de vista neural, sob o ponto de vista cerebral, sob o ponto de vista cortical, como ele cita aqui muito, né? Toda uma estrutura cortical que é composta de milhares e milhares e milhares de antenas transceptoras. Isso quer dizer antenas que captam e emitem energias mentais. Então, se ela não tiver uma supervisão espiritual, um mentor, realmente um anjo da guarda, um espírito realmente para poder protegê-la, ela vai perder contato com a realidade e ela pode entrar em transtornos graves, inclusive candidatando-se a problemas psiquiátricos, né? Então, a mediunidade tem isso também. Ela é maravilhosa, é um instrumento extraordinário, mas lembre-se daquele fumante, daquele beberrão, daquele jornalista e tal, ali é mediunidade desequilibrada. Não podemos dizer que não é mediunidade, totalmente torturada. É mediunidade, mas no sentido de levar a pessoa cada vez mais para as mais densas brumas das trevas. É mediunidade. Então a mediunidade tem isso também, tem esse contraponto aí. É uma coisa maravilhosa quando você está em contato com o seu mentor espiritual, quando você consegue manter esse contato. Senão essa supervisão vai embora e você fica à mercê de vários tipos de ondas mentais de encarnado e desencarnado, e você pode perder, normalmente acaba perdendo mesmo a noção de realidade e começa a cometer vários desatinos contra os outros e contra si mesmo. Bom, continuando aqui. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sobre o nosso estudo, que é a Ambrosina, será preciso sintonizar com ela e com o mentor ao mesmo tempo? Justamente isso que eu estou dizendo, disse o Aulos. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Ordem, segurança, eficiência. E se só conseguem a organização mental, emocional e fisiológica quem trabalha realmente já a autossegurança com eficiência. Isso é que vai dizer que o melhor mecanismo para você melhor trabalhar a sua mediunidade é você começar a trabalhar as poderosas energias que você já tem em você, porque você já é luz em essência, porque é uma centelha divina, porque nós somos chamas divinas, e começar a nos identificar com a chama que nós somos, com o potencial de luz que nós somos, brilhando a luz que nós somos. E aí nós conseguiremos organizar o nosso estado de consciência encarnada e de consciência em contato com consciência desencarnada, tanto quanto também de consciência com consciência encarnada dentro de um processo de segurança e eficiência. Você vai filtrando, você vai captando, você vai percebendo e você vai refletindo sobre tudo isso. O médium psicofônico, quando não é instruído, quando não é moralizado,
quando é uma pessoa realmente que do mundo, como esse jornalista, como o caso daquele alcoólatra, né? Você não tenha dúvida nenhuma que ele tem uma vida de péssima qualidade. Uma vida de péssima qualidade. Porque todos os tipos de conjugações de ondas mentais alcançam esse médium e, evidentemente, ele acaba sofrendo horrores. Um médium equilibrado já não é fácil você poder fazer esse trabalho de organizar em um processo de organização mental, emocional, fisiológica, dentro de um processo seguro de eficiência. É preciso muito estudo, muita disciplina, e muita disciplina, como Emmanuel disse, olha, meu irmão, esse é o caminho. Disciplina, disciplina, disciplina. O Chico Xavier entendeu, era garoto, era um jovem, entendeu, e foi exatamente o que ele fez durante toda a sua trajetória no messianato, no campo do mediunato, né? Então, um mandato mediúnico reclama isso: segurança, organização equilibrada da mente, eficiência. Não é qualquer um que tem um mandato mediúnico, é óbvio. Uma delegação de autoridade humana envolve uma concessão de recurso de parte de quem outorga essa delegação. Pois bem, não se pedirá cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhes a necessária garantia. Por isso que, no mandato mediúnico, há essa oferta da espiritualidade superior, dessa garantia, dessa supervisão de espírito mais esclarecido, como anjo da guarda 24 horas por dia, próximo desse médium. Por isso ele tem um mandato mediúnico e 24 horas por dia, na metáfora que eu estou utilizando, ele tem essa proteção ou essa supervisão para se organizar, para que possa ser, de alguma forma, a partir dessa outorga, ele ser mais eficiente em função da segurança obtida pela aproximação do seu mentor espiritual. Isso é fundamental, porque se você tenta enganar-se enganando os outros, porque ninguém consegue enganar ninguém sem se enganar, porque você está enganando a você mesmo. Você vivendo de forma hipócrita, superficial, evidentemente você não vai conseguir manter uma supervisão de um espírito superior para equilibrar-se mental, emocional e fisiologicamente. Então é preciso você ter um propósito, um esforço muito grande para manter a mente equilibrada, para você selecionar muito bem o que fala, porque já vem do pensamento a fala, para você não ficar fazendo fofoca de ninguém, para não ficar falando mal de ninguém, para não ficar falando besteira por aí, palavrões o tempo todo. Não. Você filtrar, saber que o que você fala, uma palavra tem um poder enorme, uma palavra solta, ela não volta, e ela tem um poder porque é um poder e está irradiando, né? Então, ter cuidado daquilo que nós falamos também, porque pelo que nós falamos, nós atraímos também as boas ou más mentes, né? Encarnadas ou desencarnadas. Emmanuel tem uma frase dizendo que num grupo de 5 pessoas, 3, 4, 5 pessoas, não consegue passar ou ultrapassar a 5 minutos com conversas sadias. Botar no relógio, com 5 pessoas conversando, bota no relógio 5 minutos, depois de 5 minutos só conversa fiada. Só conversa que não se aproveita, só conversa que não vale nada, que não leva a lugar nenhum e não traz nada de bom. Então é Emmanuel que fala isso, é difícil a pessoa ter esse controle de usar a palavra de forma inteligente, de forma equilibrada, de forma ordenada, de forma eficiente, segura, produtivamente, sempre para o bem, nunca para o mal. Então, evidentemente, considerando que se nós temos um mandato mediúnico, essa cooperação sistemática da espiritualidade ao médium é oferecida para garantir esse equilíbrio, essa segurança, essa eficiência. Afinal de contas, ele tem um mandato, é um mandato mediúnico. Eu não conheço, pelo menos particularmente não conheço, exceto grandes figuras como o Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Ivone Amaral Pereira, alguns poucos, que tiveram um mandato mediúnico. Então, Ambrosina, quem é Ambrosina, né? Eu cheguei a falar lá, Celina, Chico Xavier, e Ambrosina, quem é? Porque a Ambrosina é muito grande também. São nomes, não interessa quem são. São personagens que está sendo narrado para nós. E essa Ambrosina aqui, ela é centro das atenções. Ela é um veículo como referência importantíssima de contato entre o mundo de lá e o mundo de cá. Então é um médium extraordinário, portanto, uma que detém um mandato mediúnico. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio, esse processo de uma supervisão muito próxima, essa proteção muito, como se fosse uma superproteção ao médium. O Hilário perguntou se isso não poderia realmente ser um entrave, uma dificuldade ao intercâmbio, já que há a presença permanente de um Emmanuel na vida, por exemplo, de Chico Xavier. Aliás, uma vez eu fui visitar o Chico Xavier na década de 70,
E eu me lembro de uma das brincadeiras que nós estávamos lá diante dele, conversando com ele, e depois eu saí um pouco e as pessoas ligadas a ele no grupo da prece diziam para mim o seguinte: olha, eu conheço o Chico há vários anos, uma das pessoas que sempre estava lá no grupo da prece, no início, bem no início do grupo da prece, ele tinha saído da comunhão espírita cristã naquela época, e disse: nós nunca sabemos se é o Chico Xavier que está falando conosco ou se é Emmanuel. Isso é tão verdade que, vocês forem assistir o programa Pinga Fogo, se vocês forem analisar exatamente as respostas dadas pelo Chico Xavier, aquelas respostas não eram do Chico Xavier. As respostas eram de Emmanuel. Tanto é que o livro sai com a autoria de Emmanuel. É muito interessante, parece que não há mudança, mas é uma fusão muito grande entre a personalidade de Emmanuel e a personalidade de Chico Xavier, em face de uma simbiose muito grande, de uma supervisão muito estreita. Não atrapalhava, é claro que não, mas eles diziam, né? A gente nunca sabe quando é Chico e quando é o Emmanuel que está falando conosco, conversando conosco. E eu até brinquei na época, comigo é a mesma forma, você nunca sabe se sou eu ou se é o meu obsessor que está falando com você. E eles riram, eu me lembro que eu fiz essa brincadeira lá em Uberaba. Mas é interessante essa questão, porque o Hilário ficou confuso. Mas se a supervisão, essa aproximação tão grande, isso não vai dificultar o intercâmbio? Claro que não, diz o Aulos. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis com perspectivas de real aproveitamento, o próprio mentor, que é o Gabriel, se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a médium. É o caso de Emmanuel, né? Ele fazia tudo quanto podia fazer, incumbindo exatamente de facilitar essa aproximação para que pudesse haver essas comunicações auxiliando o médium. Lembre-se que Chico Xavier teve milhares e milhares e milhares de comunicações na fase, e foram vários anos na fase das chamadas cartas consoladoras, em que milhares e milhares de filhos, filhas e jovens se aproximavam da mediunidade dele, trazendo cartas consoladoras para os seus familiares. Existem vários livros que assinalam e registram exatamente essas cartas consoladoras. Então, e além de seres específicos, grandes poetas que também dele se aproximaram para escrever livro. Humberto de Campos foi um deles, a Maria Dolores, uma outra, como Meimei e quantos outros espíritos através dele, né, Sheila e etc. Mas o importante dizer é que esse mentor, essa supervisão da mediunidade, ele não atrapalha, ao contrário, ele auxilia para que possam haver esses intercâmbios, né, no caso, inclusive, das cartas consoladoras. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a Ambrosina, o André Luiz perguntou o seguinte: se uma associação daquela ordem não estaria vinculada ao compromisso assumido pelos médios antes da reencarnação, ao que o Aulo respondeu: agora você realmente chegou a uma coisa importante. Claro que sim, semelhante serviço não se efetua sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Então não é por acaso que ela tem um mandato mediúnico, não é por acaso que existe uma supervisão de um mentor espiritual no trabalho da sua mediunidade. Não existe o acaso. Aliás, no Estatuto do Espírita, verdadeiramente, ou nos, vamos chamar assim, no dicionário do Espírita, não consta a palavra acaso. O acaso não existe. Existe exatamente as causas e não o acaso, né? Então, é uma palavra inventada para os homens para disfarçar o menor esforço. E o Gabriel e a Ambrosina, são tanto o mentor como a médium, planejaram a experiência atual, muito antes que ela se envolvesse nos densos fluídicos da vida física ou antes que ela reencarnasse. Então, essa supervisão feita pelo Gabriel em relação à mediunidade da Ambrosina é um acordo firmado antes da reencarnação dela, tanto quanto foi um acordo firmado entre Emmanuel e o próprio Chico Xavier, entre Joana de Ângeli e o Divaldo Pereira Franco e outros médios também, que tem lá os seus chamados mentores, em que há exatamente esse compromisso firmado moralmente falando, para falar: eu vou colaborar, eu vou supervisionar, eu vou ajudar no limite das minhas forças para que você possa desincumbir-se bem da mediunidade, para que você seja vigilante e que possamos manter em contato para que você exerça muito bem, de uma forma proativa, a sua mediunidade. E por que dizer, continuei, diz o André Luiz, né, lembrando ao Aulos nas suas próprias palavras, quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual.
Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo diante de um compromisso desse tamanho, mandato mediúnico, um mentor espiritual, uma programação para que ele supervisione a mediunidade enquanto no mandato mediúnico, enquanto encarnado. A pergunta que é feita é se esse amigo espiritual, né, de alguma forma, e o médium se encontram vinculados, irmanados um ao outro desde muitas épocas. Ou é escolhido lá numa hora, agora você é seu mentor, não. Ou se existe uma ligação entre os dois de muitas encarnações. E o Aulus explicou o seguinte: em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. A Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Ela poderia desejar imprimir um novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Uma coisa importante está falando, ela não casou. Ela renunciou ao idealismo de mãe, de mulher casada, para trabalhar na mediunidade. Mas ela poderia, embora não estivesse no roteiro programático da reencarnação dela, que vai do berço ao túmulo, o casamento. Mas ela poderia, dentro desse contrato de não casar, cancelar esse contrato, né, muito embora reconhecesse a magnitude do seu mandato mediúnico, mas ela poderia imprimir um novo rumo nesse contrato, ou seja, sai do contrato e, pelo ideal de mulher casada, casasse e não teria um mandato mediúnico. Não é que o casamento, mas para quem tem um mandato mediúnico, ela precisa estar voltada com liberdade, com segurança, com eficiência, para, dentro de uma organização, de uma vida também, para a humanidade. Uma pessoa casada, ela terá muita dificuldade para ter um compromisso em termos coletivos. É muito difícil. Um Divaldo casado teria muita dificuldade de fazer o que ele fez. O Chico Xavier casado teria muita dificuldade de fazer o que ele fez. O Allan Kardec casado não teve filho, então ele teve, mesmo assim, foi a partir dos 50 anos que durante 12 anos ele mergulhou para trazer a terceira revelação, porque até aí ele era uma sobrevida, até os 50 anos ele e a mulher dele trabalharam muito, ralaram muito para poder ganhar o ganha-pão. Então, de alguma forma, é o que ele está falando, ela poderia cancelar o contrato de um mandato mediúnico, do qual teria um mentor 24 horas por dia com ela, e imprimir um novo rumo nessa encarnação, dentro da sua programação, dentro do idealismo de mulher, e casar, simplesmente ela adiaria o seu mandato mediúnico e teria dificuldade, segundo ele, de se erguer com facilidade se ela está abdicando de um mandato mediúnico. Os mentores da espiritualidade procuram companheiros e não escravos. Quer dizer, ela também não era obrigada, como mandato mediúnico, a exercer o mandato mediúnico, embora ela complicaria a jornada evolutiva. Mas, como diz assim, tem um compromisso, tem um mandato. Ela é obrigada a exercer o mandato? Não. Ninguém é obrigado a nada. Deus não obriga a nada. Não existe a lei de obrigatoriedade nos estatutos de Deus. Existe sim a liberdade, o livre-arbítrio. Se ela quisesse casar e não ter um mandato mediúnico, a liberdade era dela. Agora, as consequências também seriam por ela abraçada, porque é a lei de responsabilidade. Eu sou sempre responsável por aquilo que eu escolho fazer. Então, dentro dessa realidade, é claro que você procura companheiros, né, para você trabalhar, e não escravo. Você não vai escravo, não, você tem que tu tem que trabalhar o mandato. Não, você é convidado. Se você quiser, vai. Se não quiser, não vai. É o livre-arbítrio. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado, a canga, mas sim um irmão de humanidade, um aspirante à sabedoria. Ele deve trabalhar, ele deve estudar por amor. E é por isso que muitos começam a jornada e recuam, porque não é brinquedo, não. Imagine você trabalhar, imagine uma Ambrosina estar recebendo em cada sessão centenas, não sei quantas tiras de papel, né, aquelas solicitações, aquelas súplicas, e cada um caso desse, ela, por um processo psicográfico mecânico, por isso o mandato mediúnico, ela é mecânica, os espíritos utilizaram, são vários, imaginem 300, 400 espíritos utilizando a mediunidade dela, para que ela possa estar trazendo esse socorro, esse auxílio, as informações, as orientações, dentro daquele mecanismo que nós falamos do espelho, né, cristalino, daquele espelho fluídico, onde são diagnosticados aqueles que são ali anotados nas tiras de papel.
Mas é um trabalho intenso, é um desgaste muito grande, é um desgaste neuropsicofísico. A estrutura neural, a estrutura cortical do cérebro dela, em processo permanente de atividade, não deixa de trazer um certo desgaste energético também. E, evidentemente, tudo isso traz para cada um de nós algumas reflexões sobre a pessoa encarar isso ou recuar. Uns podem encarar e levar adiante, outros podem recuar, senão é muito pesado. E não é fácil. Subida de montanha não é para qualquer um. Tu tem que ter apetrechos e disposição para fazer isso. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Existe também demais isso. No campo da mediunidade, muitos médiuns, por vaidade, por soberba, por egocentrismo, entram em processo de fascinação e não admitem que estão fascinados. Porque a mediunidade é uma coisa estupenda, uma coisa maravilhosa demais para quem possui, num mandato ou não, uma mediunidade de prova, uma mediunidade missionária. Mas, de qualquer maneira, a pessoa entrando em estado de fascinação, ela vai receber mensagens do qual ela vai atribuirá como mensagens verdadeiras, que quem estuda um pouquinho do doutrina espírita vai identificar como mensagens falsas, mensagens mentirosas, que ela não aceitará porque está fascinada, porque ela não conseguiu entrar com segurança no processo de organização e eficiência com a sua mediunidade, embora tenha mediunidade, porque a mediunidade independe dos fatores morais do médium. Um médium desequilibrado, como lá o jornalista, como aquele alcoólatra, são médios totalmente desequilibrados. Então, independe do fator moral. Mediunidade é mediunidade, é a possibilidade de você estar em contato com energias de outros planos. Se você está equilibrado, se você está disposto a abraçar o serviço, você vai ser realmente amparado 24 horas por dia, em que você vai ter sempre as boas ideias, os bons pensamentos, as boas palavras, as boas atitudes, e vai viver uma vida realmente que eu chamaria leve, suave e contente. É possível, embora todo o sacrifício. Agora, muitos ficam muito entusiasmados com a mediunidade, iniciam com certo entusiasmo na obra do bem, e vão até bem por um momento, mas em muitas circunstâncias eles acabam dando ouvido a elementos que nós chamamos de corruptores da moral do Evangelho, e acabam dando brechas da invigilância para o mal. E quantas pessoas tiveram, pela mediunidade, uma chance de fazer um belo trabalho na Terra e se perderam, ou pela vaidade, ou pelo sexo, ou pelo dinheiro, e por outros fatores. Por desequilíbrio, pelas brechas que eles abriram, entraram os obsessores, nossos irmãos desequilibrados, que não querem e não estão nem aí para cumprir um código moral de lei da própria consciência e querem interferir no código moral de consciência dos outros. E quando eu me permito, eles fazem isso e fazem na minha vida uma bagunça só e viram um lixo. As nossas energias viram exatamente ficam intoxicadas, um verdadeiro lixo energético. Fica o nosso perispírito e o nosso corpo recente, com problemas mentais, com problemas emocionais, com problemas fisiológicos e etc. Então a mediunidade tem também esses tropeços, se não for bem dirigida, bem trabalhada. Lembro lá do alcoólatra. Tanto o alcoólatra ficava bêbado, totalmente alcoolizado, ébrio, e o espírito que o levava a beber, da mesma forma, ficava ébrio, sorvendo o teor etílico do álcool sorvido, que entra na corrente sanguínea, é exalado, e o espírito exala, absorve, inala aquilo e fica bêbado tanto quanto o bêbado. E os fumantes da mesma forma, alimenta os fumantes do além. E assim vai. Então a mediunidade é uma faca de dois gumes, tem que ter um pouco de cuidado com ela, sim. É um convite para o comportamento sadio. E assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor, na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Então, quando você dá brecha para os obsessores, nossos irmãos ainda fora do caminho do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, são desequilibrados e querem nos levar ao desequilíbrio deles, e eu abro brecha para entrar no desequilíbrio, eu acabo me estirando exatamente à cupidez, à mentira, à preguiça, ao personalismo, à vaidade, à prepotência, à onipotência, ao desequilíbrio na sexualidade delinquente, e nos tornamos joguetes desses adversários da luz, e a partir daí eles vão aniquilando as nossas mais importantes possibilidades de uma vitória numa encarnação. Vamos sair daqui derrotados.
Então é preciso ter muito cuidado com a mediunidade. É trabalhar a mediunidade sempre tendo como foco o bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz, o evangelho, o Cristo, o amor, as coisas boas. Isso é da experiência de todos os tempos, isso é da experiência de todos os dias. Sim, o André Luiz até concordou e ainda faz uma indagação para o Alves. Não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro, ou seja, de dar um limite aos abusos quando os abusos aparecem? É o que o André Luiz está perguntando. Assim, se o médico está desequilibrado, está abusando da mediunidade, a espiritualidade, os mentores desse médium não poderiam se movimentar e dar uma freada nisso tudo aí? O Aulo disse o seguinte: cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências como se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, o homem destrói, o homem reconstrói destinos. Como a humanidade faz e desfaz civilizações buscando a melhor direção para responder ao chamamento de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade, a aflição, a guerra, a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Não pode ser diferente disso, é da lei de Deus. Deus não pune, Deus ama, Deus é misericórdia, Deus é um convite permanente para a prática do bem, do belo, do bem, do amor. E quando nós nos desviamos do bem, do belo, da paz, do amor, da harmonia, a própria vida se encarrega de trazer para nós, como consequência natural dos nossos desvios, o convite amoroso da dor. A dor não como castigo, porque castigo não corrige ninguém. O castigo, punição não corrige ninguém. Mas a dor como um convite para nós buscarmos nos reencontrar com o amor. E a dor aceita como um convite para o amor acaba sendo extremamente importante, um elemento, aspas, milagroso de transformação de comportamento. São duas grandes poderosas forças que transformam a vida do ser humano. A primeira é óbvia, a vontade de Deus. Quando Deus quer, transforma. Mas a segunda é a dor. No universo, a dor, ela tem essa magia. Quando ela se apresenta, ela não se apresenta para arrasar, para destroçar. Quando a dor se apresenta como um grande convite divino ante a providência divina para eu fazer revisão em que, de alguma forma, eu chamei a dor para que ela pudesse me fazer retornar ao amor. Porque, em essência, nós somos amor. Em essência, nós somos amor. Em essência, nós somos luz. Quando nós nos afastamos do amor e da luz que já está em nós, porque nós já somos isso, evidentemente a dor nos convida a voltar para ela, voltar para a própria luz, voltar para o próprio amor que já está em nós, não está fora. O amor não se compra fora de nós. O amor nós desenvolvemos em nós porque já está em nós. Assim considerando, nós vimos aqui na Terra milhões e milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares e milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis e muitas tentando desenvolver desses chamados recursos, né, da mediunidade, mas raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho de fraternidade da luz. Raríssimas, eu diria. Raríssimas. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tenha mandato mediúnico, porque eu só conheci na história do movimento um Chico Xavier, com seu mandato mediúnico, o Divaldo Franco, com seu mandato mediúnico. Talvez, em parte, eu não posso garantir, porque eu não conheci pessoalmente uma parte do próprio Raul Teixeira, eu não conheço bem, talvez ele tivesse um mandato, e não sei, no campo da psicografia, ou da voz, da oratória. Existem vários mandatos mediúnicos da psicografia, no caso também da oratória, são mandatos, né? Mas o importante é que ele está dizendo que são raros aqueles que conseguem realmente, ao obter um mandato mediúnico, manter esse mandato mediúnico. Porque há muito apelos na Terra, como a Eleusa, minha esposa, falou hoje, viver na Terra não é fácil. É muito trabalhoso, é realmente escalada de Everest, é o tempo todo, 24 horas por dia nós somos desafiados para nos manter no amor, nos manter com foco no amor.
E para que nós possamos nos manter 24 horas por dia com foco no amor, eu estou dizendo que durante a noite também ter o foco no amor. Eu estou afirmando aqui que aprendermos a dormir para que durante a noite eu não fique vagueando, né, vagabundando, como usa a palavra André Luiz, né, ficar vagabundeando durante o sono, buscando aventuras e desventuras durante a noite e acordando cansado, acordando chateado e aborrecido com a vida. Então é 24 horas por dia em processo de vigília, sem obrigatoriedade, mas com consciência ampliada e elevada, no contato permanente da busca incansável do nosso Criador, que está em nós, porque Deus é onipresente, né? Então, segundo nós reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que nós devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Mas, ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? É a pergunta que o Hilário faz. Você tem um mandato mediúnico, já falamos lá, ela pode renunciar, não pode? Ela pode realmente, digamos assim, cancelar o contrato de um mandato mediúnico, e no caso dela que não era para ser casada, como Ivone do Amaral Pereira também não foi casada, ela tinha um mandato. No fundo ela tinha um mandato e um compromisso kármico, porque ela tinha cometido 2 suicídios, pelo menos das últimas histórias dela, das últimas encarnações, nos dramas que ela traz na sua literatura, e ela tinha um compromisso muito grave com a mediunidade, é um compromisso que ela transformou em mandato, porque ela viveu com tanta dignidade, ela renunciou ao casamento, renunciou à família, renunciou para viver a mediunidade verdadeiramente cristã. Talvez uma das grandes expressões da mediunidade que eu conheço do movimento espírita brasileiro é Ivone do Amaral Pereira. Ela, o Chico, o Divaldo e alguns poucos. Mas então vejam, ela transformou uma mediunidade que poderíamos chamar provacional ou expiatória em um mandato mediúnico. Ela realmente foi até o final da vida como uma missionária, sabe? Embora resgatando o débito de suicídio. Mas o que ela fez? Conviveu com os suicidas o tempo todo, levando a pancada permanente 24 horas por dia durante 60, 70 anos com as mentes de suicidas desencarnados, levando ela muitas vezes a muitas aflições, mas ela trazendo pela mediunidade as informações deles. Foi um sofrimento inimaginável, mas ela conseguiu consagrar, transformando uma mediunidade expiatória numa mediunidade em um mandato mediúnico. Para mim, Ivone Pereira é uma vitoriosa. Mas voltando aqui, mais num mandato mediúnico, o tarefeiro da condição, ela pode cair com um mandato mediúnico? Como não? Eu disse que Ivone cresceu. Ela veio com uma expiação mediúnica e ela transformou em mandato. Existem pessoas que vêm com mandato e pode cair, é o contrário. E o Aldo disse, como não? Claro, um mandato é uma delegação de poder, obtida pelo crédito moral do médium, é claro, sem ser um atestado de santificação do médium. Então ele pode falir. Mesmo com por isso que eu digo, são raríssimos os que têm mandato mediúnico. Os que têm se destacam, não tem como não se destacar. Eles são pessoas dotadas de uma nobreza moral extremamente elevada. Por isso tem um mandato, não é qualquer um que tem mandato mediúnico. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer as nossas obrigações perante a lei de Deus, a fim de consolidar os nossos títulos de merecimento na vida eterna. E, com significativo tom de voz, ele acrescentou: recordemos a palavra do Senhor Jesus: muito se pedirá a quem muito recebeu. A conversação à margem do serviço oferecemos, e aí sim vai tal, ele vai dar mais algumas, além dele estar falando que muito se pedirá, né? A conversação à margem do serviço ofereceram-me suficiente material de meditação, aquelas valiosas anotações do Aulus, em se reportando à mediunidade, impeliam-me a sentenciar e de alguma forma ficar calado e de alguma forma refletir. Isso, porém, não aconteceu com Hilário, sempre indagador, porque fixando o espelho fluídico, ele quis saber que espelho fluídico é aquele, né? Em que os benfeitores do nosso plano recolhiam as informações rápidas para as respostas àquelas consultas das tiras de papel. E ele perguntou ao Aulus, né, alguma definição sobre aquele instrumento, aquele espelho fluídico, né, que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. Isso foi explicado para o Hilário o seguinte: esse espelho fluídico é um televisor manobrado com recursos da esfera espiritual. Entretanto, o Hilário ainda perguntou: mas a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? Então, o que está ali no espelho,
Como é que sabe se na tira de papel é de um encarnado ou de um desencarnado? Aí, se é a própria alma, pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com um aparelho receptor à nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo na década de 40, né, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema lhe aflorasse a cabeça e considerou: o que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém peça que uma determinada solicitação a um mandato mediúnico sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Esse assunto é tão importante, meus irmãos, é tão importante que o Hilário está levantando aqui, que eu quero aprofundar um pouco na próxima live. Por quê? Porque ele está falando desse espelho fluídico, nós falamos lá no início, e hoje a gente pode fazer uma imagem muito rápida, né? Porque ele está falando de televisão, que estava começando a entrar no Brasil, já existia nos Estados Unidos, a questão de você estar no lugar, você transmitir imagem, som, quase que na velocidade do pensamento, hoje absolutamente já democratizado, universalizado através de um celular. Você pode alcançar a pessoa no outro lado do mundo, como estamos fazendo aqui agora, e você ter contato com ela. Uma coisa fantástica, né? Esse contato, né? Mas o detalhe que ele está querendo saber é entre a solicitação e a resposta, diante daquilo de fazer um diagnóstico com aquele espelho, que seria esse televisor, para que possa realmente haver um auxílio, um socorro, uma orientação, para saber como é que saber que aqueles nomes que estão nas tiras, o ser está encarnado ou desencarnado. Como é que vocês conseguem identificar se aquele ser em sofrimento que aparece no espelho está na carne ou está fora da carne? Vamos deixar isso para a própria, a gente entender um pouco, aprofundar um pouquinho mais. Hoje está até muito mais fácil entender, em função de eu estar fazendo uma live exatamente uma coisa que era impensável há 50, pelo menos 50 anos. Eu não imaginaria fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Então, tudo gradualmente nós vamos aprendendo, né? Essas mágicas maravilhosas que na década de 40 era como se fosse uma ficção, hoje é uma coisa absolutamente banal, né? Eu posso conversar com qualquer ser humano, em qualquer lugar, até sei se está encarnado ou desencarnado, tranquilamente. Se estiver desencarnado, certamente não vai me dar uma mensagem aqui, certo? Quando tiver mais méritos e pela transcomunicação, os espíritos se comunicar através de um celular, o que vai acontecer em algum momento. Desculpa. Vamos deixar então para quarta-feira que vem a continuação sobre essa questão de saber quando está encarnado, desencarnado ainda, sobre a questão das tiras de papel, as solicitações, etc. Tudo bem? Dá até medo de pensar. Como é que é, Kátia? Eu não entendi. Dá até medo de pensar e outro receber. Daqui um dia isso vai ser tão inevitável, tão inevitável. Eu vou explicar isso mais tarde também sobre a questão de introdução de chips. Chips na tecnologia. Os seres humanos um dia terão chips. E chips com um potencial muito grande de transcepção, em que de algum momento você vai conseguir ler pensamento, ninguém vai conseguir mentir para você, nem você para ninguém. Claro que isso é coisa do futuro, né? Quando a gente vai poder pensar em tecnologia muito mais avançada, espiritualizada, isso vai acabar acontecendo, né? Olha, um grande abraço para vocês, até quarta-feira que vem, vamos dar sequência aqui com o Hilário fazendo a pergunta de como se identifica se é encarnado, desencarnado, que televisão é aquela, ou esse espelho fluídico diante da médium, ok? Acertamos aí. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Que Jesus nos abençoe. Sintam-se abraçados. Um grande abraço.